Olá, já estamos de volta aqui com o programa Análise Direta, hoje falando de crime passional com a psicoterapeuta Lu de Olivier. E nós vamos dar sequência perguntando, esse é um mal mundial, né? No Brasil a gente vê muita coisa, mas no exterior podemos ter certeza que os índices são parecidos. Ah, sim, isso é em nível mundial, não tem nem o que discutir, né? É uma coisa de ser humano, realmente. Não existe um país onde a incidência é maior. Por exemplo, tem os países mais sanguíneos, né? Vamos dizer assim, o italiano é muito sanguíneo, né? Tem sangue quente. O italiano, né? Os latinos, né? Os de origem latina. Mas mesmo os orientais, asiáticos, é uma coisa que... Inclusive tem sociedades que são guiadas por parâmetros, né, de comportamento, de ética, de moral, né, mais rígidos, né? Como fazer para evitar isso, né? Há um ponto da relação, né, em que a mulher ou o homem percebe que está se criando ali um fiozinho de doença, de desvio de caráter, que pode eclodir numa agressão assim, fatal. É preciso ter, acima de tudo, muito diálogo, né? Isso em tudo o que a gente faz, não é só na família, não, mesmo no trabalho, na escola, onde a gente estiver, o ideal é que a gente tenha muito diálogo, porque o diálogo resolve tudo, né? A gente conversa e cada um coloca os seus pontos e as suas ideias, obviamente vai se chegar, pode até ter alguma discussão, mas não se chega à violência. Então, um ponto básico eu acho que o que pesa mais é a ausência de diálogo entre os casais, entre as famílias, né? Então, se não há muito diálogo, geralmente já começa um fator aí que vai desencadeando alguma aversão, né? Então, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo, mas não é preciso ter tempo, né? Por exemplo, não é possível que nem no domingo, por exemplo, a família não almoce junto. Aproveita o almoço para conversar, como é que está sendo sua semana, o que você está achando, como é que você está. Enfim, tem que ter esse diálogo, né? Inclusive de pais com filhos também, tem que ter essa união em família. Se a pessoa percebeu, o parceiro é violento, já deu mostras disso enquanto estiveram juntos, né? Já não sente mais amor pela pessoa, vê que realmente o sentimento acabou, a família está por um fio, não é? Vamos ter uma separação litigiosa pela frente, né? De brigas por posses disso, daquilo, dos bens e tudo, pela divisão, né? Pelo espólio do que sobrar, né? O que essa pessoa que tem, né, uma situação melhor, uma calma maior, uma visão diferente do companheiro ou da companheira, deve fazer para conduzir essa separação, para que não traga um trauma de violência, um trauma de agressividade, um clima tão terrível? Eu já sou mais realista. Eu acho que quando se chega num divórcio litigioso, uma separação litigiosa, já houve muita cena anterior, né? Então já deve ter aí um trauma grande. Mas nesse sentido do divórcio em si, é até mais fácil de lidar, porque geralmente vão com advogados, né? Então passa a se tratar com advogado. E eu acho que o fator principal é realmente jogar para o advogado resolver e não ter muito contato mais, porque você já chegou nesse ponto, não tem muito o que negociar, né? Não dá para se voltar em outros pontos anteriores. E eu sempre digo que no caso de divórcio em si, eu acho que tão importante quanto ter um bom advogado, acho que deveria ter um bom terapeuta também, né? Porque é um processo muito difícil para a família toda. E seria bem interessante se fosse, não obrigatório, mas se fosse padrão, né? Se procurar também a terapia nesse sentido. Agora, o interessante também seria não deixar chegar nesse ponto, né? Que as pessoas geralmente vão até um ponto em que realmente não dá mais, e aí só negociando com o advogado mesmo, não tem mais jeito. Mas teria que verificar isso antes, né, disso acontecer. Porque uma explosão de ódio pode desandar tudo, né? Ah, sim. Então, eu sempre digo, a gente tem que caminhar de uma forma que a gente vá resolvendo, né, as situações, para não chegar num ponto de não conseguir mais conversar, né? Quando chega nesse ponto, realmente não tem pessoas que se ofendem até pelo sucesso, pela realização plena, né, do parceiro, né? Dele estar
com emprego melhor, ganhando mais, sustentando a casa. Até isso traz diferenças, né? Emocionais profundas, né? No relacionamento. Isso não é só na família, não. Infelizmente também na família, mas dentro do próprio trabalho, às vezes existe, você tem um colega, um amigo, né, que prefere, teve até um teste que foi feito, justamente foi feita uma pergunta assim, o que eles prefeririam, né? Ganhar, por exemplo, vou citar porque eu não lembro o cifrão exato, mas, por exemplo, você prefere ganhar 80 mil e o seu amigo ganhar 100 mil, né? Ou você prefere ganhar, acho que era 100, não, você prefere ganhar 150 e o seu amigo ganhar 100, né? Ou vice-versa, e todo mundo escolheu o menor justamente porque não queria que o outro ganhasse a mais, era alguma coisa assim. Então eu ainda ficava pensando, eu falei, mas gente, é muito melhor. Além do ciúme, tem essa inveja ainda que é monstruosa. Mas vai contra ele mesmo, porque ele prefere ganhar menos, só que ele vai ganhar um pouco mais do que o amigo. Quer dizer, ele vai desfrutar também, afinal. A competição é tão grande que ele chega nesse ponto, né? E, dentro de uma instituição, a renda é toda da casa. Não, e tanto faz quem vai ganhar mais, né, nessas alturas, mas o interessante é que ele prefere ganhar muito menos e o amigo também está ganhando menos. E com relação aos mecanismos de segurança que existem hoje, será que eles são suficientes para garantir, né, principalmente a vida da mulher, né, para preservar a vida da mulher? Porque agora nós temos em alguns locais, não é no Brasil inteiro, né, a presença das delegacias, né, voltadas para a mulher, especializadas na mulher, não é? Mas teve um caso recente, eu creio que em Minas ou Rio de Janeiro, do mecânico que trabalhava ao lado do salão de uma cabeleireira, que por muitas vezes ameaçou a segurança dela, porque ela não voltava para ele, e aí foi filmado, né, nas câmeras, né, de segurança do salão dela, onde ela trabalhava, ela sendo executada a tiros por ele. Né? Ela, por várias vezes, procurou a delegacia da mulher e prestou queixa. Por que não é levado a sério uma denúncia como essa, né, de forma tão repetitiva? A mulher não é levada a sério? Então, né, é um fator estranho da gente estar falando, porque o que eu falei, eu não entendo de leis, né? Eu não sou advogada, eu não saberia te dizer, mas realmente pela sua experiência, é uma faca de dois gumes fazer essa denúncia, porque geralmente não acontece nada, né? E acaba deixando o indivíduo com mais raiva ainda, né? Então é complicado fazer esse tipo de denúncia. Não é só esse caso que você citou, não, tem vários casos, eu conheço casos que eu atendi, e casos também que a gente vê na mídia. É complicado quando a pessoa vai fazer uma denúncia, né? E não consegue esse respaldo. Então mas eu também mencionei esse fato porque me chama muito a atenção, a gente que lida com informação diariamente, né, a questão do quanto a mulher é agredida. Né, e de quanto a agressão doméstica ainda se verifica. No Brasil, esses números são alarmantes. Né? Quer dizer, a violência doméstica muitas vezes pode acabar em crime passional, não é verdade? É verdade. E esse caso da cabeleireira, eu acho que é um exemplo fatídico disso. Né? A família, ela, ainda considerando o caso da família, ela tem os cabeças, pai e mãe, e os filhos. Numa situação de crime passional, não é? Os filhos sendo pequenos, não é? O trauma nunca mais será desfeito, né? Esse é um fator complicado, né? Por quê? Se a criança é muito pequena, ou se ela presenciou o crime, obviamente ela vai precisar de muito mais assistência, né? Ou se a criança já tem uma certa idade, ela já entende, a gente pode dialogar de uma outra forma, mas de qualquer forma, essas crianças vão precisar de muita assistência, de terapia, e por muito tempo, não vai ser por pouco tempo, não. Principalmente quando elas percebem esse clima todo, né, e as pessoas às vezes não sabem lidar com isso também,
os próprios parentes acabam complicando, né? Acabam falando muito. E o ideal é que não se fale muito com a criança, simplesmente se explique de uma forma simples, né? Do entendimento dela, e que encaminhe para uma terapia, porque certamente elas vão precisar por muito tempo serem atendidas. É lamentável, né? O estrago que isso pode fazer no emocional, no psicológico de uma criança, né? Ah, sim. E como os pais são modelo, os pais são estereótipos, né? Os pais são aqueles que realmente deveriam dar bom exemplo, que deveriam, né? Exemplo moral, exemplo de vida, né? Exemplo de cidadania, tudo. Eles descambam dessa forma, fica impraticável, né? Pensar que no futuro essas crianças não precisem realmente de serem amparadas, né? Psicologicamente. Sim, né? sim. Inclusive eu sempre digo, por mais radical que seja, quando a pessoa já tem uma relação que é possessiva, submissa, que já tem essa predisposição para violência, para esse tipo de coisa, eu não aconselho que tenha filhos, tá? Eu sempre, quando eu posso opinar, eu já digo, não tenha filhos, porque a gente já sabe o desfecho, né? Mesmo que quem esteja vivendo não perceba, às vezes a pessoa está vivendo aquilo, está falando, não, a gente entre tapas e beijos, a gente vai levando, né? E, enfim, mas eu já aconselho que não tenha filhos, porque cedo ou tarde isso vai realmente chegar a um ponto em que não vai mais dar para sustentar. Então vamos fazer mais uma pausa aqui no Análise Direta, no nosso programa de hoje, falando de crime passional, e já depois do intervalo estaremos de volta. Até já.